Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos estudar a nossa lição de número 3, a lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar o tema O Avivamento no Altar. De acordo com a lição 3, que nós temos que renovar o altar e o avivamento inicia no altar, então, a leitura bíblica que iremos estudar está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5, versículo 10 até o versículo 13. Queridos amados irmãos, hoje, dando continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD, o nosso tema, na continuação da aula, o povo quando volta do cativeiro após os 70 anos, conforme predito pela profecia do profeta Jeremias, o povo, quando volta, não tem templo, não tem altar, e assim há uma verdadeira causa para poder colocar o altar em evidência. Não existe crente sem altar. É preciso o altar para estar ali à presença de Deus. Hoje a aula muito maravilhosa. Queridos, veja a nossa lição conforme o livro de Esdras. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocausto, como estava escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. O povo voltou do cativeiro, mas o povo não estava sem a lei. Eles continuaram com a mesma lei, a lei de Moisés. Com isso, percebemos que a lei é a regra e o padrão máximo da vontade e da soberania de Deus para com o povo. E assim, para construir o templo, tem leis, tem regras, conforme Deus ordenou. Primeiro, a Moisés no monte, conforme o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Moisés, faz conforme o modelo que viste no monte. Deus havia dado regras. Quando Salomão foi fazer o templo, vocês percebem que Salomão recebeu exatamente de quem? De Davi. As regras, o modelo estabelecido, padronizado pelo próprio Deus. E assim, Salomão apenas colocou em prática a maquete, o modelo, conforme nós temos escrito na palavra de Deus. Então, meus irmãos, veja como está escrito na lei de Moisés. Então, no versículo 12, chama-nos a atenção. Veja, versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram o primeiro, ou seja, a primeira casa, sobre o fundamento, que no caso, quando eles voltaram, não tinha mais o templo de Salomão. Aqueles que estavam em avançada idade, que tinham visto o templo de Salomão, e agora Jerusalém totalmente desértica, totalmente uma cidade escura. A cidade da paz agora tornou-se uma cidade de, infelizmente, muitos morcegos. O que nós observamos aqui, que eles, velhos, chefe dos pais, viram a primeira casa sobre o seu fundamento. Vendo perante os seus olhos esta casa, choraram com altas vozes, mas muitos alegraram, e as vozes com júbilo e com muita alegria. No versículo 12, onde nós temos que os velhos sacerdotes, mas também os levitas, que viram a primeira casa, que eram pessoas muito avançadas em idade, mas que havia um saudosismo, porque eles tinham saudade do templo de Salomão, com toda aquela riqueza, com todo aquele ouro. Então os velhos não
compreendiam o segredo da construção do templo erguido por Zorobabel. Então, o templo de Zorobabel, construído totalmente diferente do templo de Salomão. Um templo feito de madeira e de pedra. Era tipo de algo precioso, porque haveria de revelar uma profecia daquele que é rico. Templo de Salomão, mas que se fez pobre. Templo de Zorobabel. É uma profecia de um tempo para o outro, glória a Deus, porque o Messias viria, mas ele viria encarnado, homem. Ele viria e era um mistério escondido no seio do Pai. Templo de Salomão, o mistério que estava escondido no seio do Pai. Divindade, ouro, e ele se fez homem, pedra, madeira, mostrando a tipologia. Grande é o mistério daquele que se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. E também João 17, 4 e 5. Por quê? Porque ele estava com o Pai. A glória com o Pai. E agora ele se faz humilde, homem, servo, para mostrar que exatamente este templo que veio a ser o templo de carne e de osso representa o templo de Zorobabel, que era o mesmo de Herodes. Então, era a alegria de que aqueles homens, pela profecia de Ageu, que diz que a glória da última casa será maior do que a primeira, muitos se alegraram, mesmo sem ter a revelação da glória da última casa. Então, aquela glória da última casa era a revelação especial de Deus com os homens, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que se fez carne, João 1,14. Então, este que saiu do seio do Pai, que diz João 1,18, deixou a sua glória e veio para estar no meio dos homens. Então, o povo precisava de uma estabilidade, ele precisava de um local, porque Deus iria se manifestar por meio do seu nome. Então, requeria um altar e um templo. Enquanto nós não temos condições de erguer um templo, ergamos o altar. Iniciamos os nossos sacrifícios vivos diante do grande Deus eu sou. Iniciamos as nossas ofertas, as nossas contribuições, porque os sacrifícios têm que ser de manhã e à tarde. E assim, conforme Deus ordenou a Moisés, ele nos ordena hoje, no tempo da graça, que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivos e agradáveis a Deus. Então, conforme nós temos o templo de Zorobabel e a sua construção, iniciando logo pelo altar, aí eles, os jovens, levitas e os sacerdotes, eles receberam a lei de Moisés. E também eles começaram a... Presta atenção, veja que coisa forte. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos de suas vestiduras, que quer dizer, paramentados, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Vocês percebem? No versículo 10, diz conforme a instituição, legislação. Foi Deus quem fez Davi introduzir os instrumentos na casa de Deus. Glória a Deus. E o que nós temos? No versículo 2, conforme a lei de Moisés, porque havia parâmetros, havia medidas que o altar deveria ser construído na sua largura, altura e comprimento. Como deveria ser? Assim também Davi, ele tinha
que mostrar às suas futuras gerações que o Senhor é louvado por todo o instrumento, louvado seja Deus, que produz fôlego, louvado seja Deus. O que nós observamos é que, conforme a instituição de Davi, e também, no versículo 2, conforme a instituição de Moisés, homem de Deus. Meus irmãos, a obra de Deus não é feita como eu quero fazer, ou conforme eu penso em fazer. Eu tenho os pais, eu tenho os meus antepassados, porque Deus falou aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, existem regras que são norteadas no nosso meio e que devemos obedecê-las. Estas regras vêm de Deus, passa por Moisés, passa por Davi e vem ao seu povo, conforme a instituição de Moisés e de Davi. Então, amados, preste atenção. Davi instituiu os turnos sacerdotais. Então, eles louvavam a Deus de manhã e à tarde. Louvado seja Deus. E os grupos alternavam. Era um grupo a cada 24 horas. Até no tempo de Herodes, nós temos os sacerdotes e os turnos. Por exemplo, pai de João Batista, Zacarias, ele foi conforme o seu turno em oferecer incenso. Então havia ainda no tempo de Jesus esta instituição do rei Davi. Glória a Deus, rei de Israel. E o povo cantava e também tocava. Assim os músicos tanto cantavam e trabalhavam na obra da construção. A música era terapia para quem trabalhava no trabalho pesado na construção do templo. Entre os levitas havia todo tipo de profissional. No meio dos levitas tinha todo tipo de profissional, pois eram todos bem preparados e também ministravam igualmente nos dias da construção do templo, nos dias de Neemias e de Esdras. Agora veja, versículo 1 do capítulo 3 de Esdras. No 7º mês, os filhos de Israel já moraram ali nas suas cidades, e o povo se reunia em um único povo em Jerusalém. Glória a Deus. Então veja, a reconstrução do altar, do culto e do templo. Então, o povo tinha que exigir o altar. Por quê? Porque o altar faz com que o povo seja estabilizado. Quando Abraão peregrinava nas suas terras, até chegar à sua terra aonde mana leite e mel, o povo tinha que ofertar e colocar o altar, porque Deus se manifestava por meio do fogo. Aleluia! E assim, meus irmãos, quem não consegue hoje construir um templo, construa um altar. Comece pelo altar. Foi assim que o povo, quando voltou do cativo, começaram a sua renovação espiritual pelo altar. Então, conforme diz aqui o texto, versículo 4, nós estamos lendo a leitura bíblica de classe. Então, vamos lá. Versículo 4. E celebravam a festa dos tabernáculos, como escrito está, e ofereceram holocausto de dia e de noite, por ordem, conforme o rito, cada um no seu dia. Glória a Deus. Instituído por Davi. Então, era a festa dos tabernáculos que era feita antes do templo. Tudo isto pela fé. Pela fé, vemos o invisível. Se o templo não está construído, mas pela fé, eu já posso louvar o Senhor e fazer a festa dos tabernáculos. Eu já posso, pela fé, sem ver o que vai estar acontecendo, já
acontecendo, porque eu já tenho o altar pronto, preparado. Então, pela fé, sem ainda o templo ser edificado, eles realizavam a festa dos tabernáculos. Isto é muito forte, meus irmãos, porque é pela fé. Então, versículo 6, veja aí, certo? Que não havia ainda os fundamentos do templo. É ou não é pela fé? Versículo 7, nós estamos lendo os textos que estão na Bíblia, porque aqui só tem até o versículo 5 e pula para o 10. Mas voltando para o texto bíblico, versículo 7, Deus levantou o recurso dos gentios para aplicar na construção. Então, o que nós observamos é que os levitas de 20 anos, conforme o texto, foram supervisores da obra, os vigias, os que cuidavam, certo? Em vigiar, e eles haviam começado exatamente o templo. Louvado seja Deus. Mas tudo conforme o modelo de Moisés e Davi. Maravilha! Quando Deus inspirou Moisés a construir o tabernáculo, Deus lhes deu um modelo. Que modelo? O celestial. Deus havia aberto o tabernáculo celestial, o templo de Deus, conforme diz o livro do Apocalipse. E conforme o modelo que estava no Monte Celestial, que é o original, Deus mostrou no monte lá, Horebe, aonde Moisés recebeu uma cópia do verdadeiro tabernáculo celestial. E conforme a cópia, o modelo, Hebreus 8 e 5, faz da mesma forma. Então, o tabernáculo iniciou-se lá de uma forma natural no Monte Sinai. Então, pelos termos que eram marcados, foram marcados, 3 termos. 1, 2, 3. Para que quando o povo subisse, tinha 3 demarcações. Aí então Moisés vinha até aqui, no altar, louvado seja Deus, onde o Senhor se manifestava. O que eu quero mostrar com isso é que no Monte Sinai foi estabelecido um tabernáculo de forma natural. Por quê? Porque não está escrito que no tabernáculo tem o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Então veja aqui, natural, tabernáculo natural, o monte, não são 3? Átrio, lugar santo, santíssimo. Deus não via no santíssimo? Moisés não chegava até aqui? Não era o sumo sacerdote? Aqui nesse caso, não era ele que recebia as leis? Vinha até o povo porque ele era o mediador entre Deus e os homens, representando Jesus Cristo, aquele que viria por meio da carne, por meio do sangue, por meio da humanidade. Então, era um modelo que iria influenciar, o modelo celestial, iria influenciar na construção do tabernáculo terreno, certo? Porque haveria um tabernáculo de Moisés, certo? Aqui o monte era um modelo do celestial, aquele que estava no céu. Este aqui passaria a ser também modelo, esse aqui, modelo do tabernáculo de Moisés. Esse aqui também passaria a ser modelo de quê? Presta atenção. Do templo de Salomão. Isso é coisa divina, irmãos. Deus é quem estabelece as ordens, faz conforme o modelo que viste no monte. Louvado seja Deus. Então, era um modelo que iria influenciar o original, influenciaria o natural, e assim haveria um modelo, uma cópia daquela original. Então, a ordem divina a Moisés foi tudo conforme o modelo você tem que fazer. Era a ordem de Deus. E essa ordem de Deus veio para Moisés, veio para Davi e veio para nós. Na construção do Templo de Salomão, foi feito também, segundo as regras. Glória a Deus. Segundo os planos de Deus, dado a Davi. Pois a planta saiu de Davi,
porque Deus inspirou Davi, deu-lhe a planta e entregou de bandeja nas mãos do seu filho Salomão, onde ele construiu o templo de Salomão. Então Salomão apenas seguiu as orientações de seu pai, Davi, com sabedoria, porque ele pediu sabedoria. E havia uma regra: faz conforme o modelo que viste no monte. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o tabernáculo de Moisés mostra no deserto um tabernáculo ainda fraco, porque haveria um tabernáculo superior, melhor, um templo. Então, mostra uma fraqueza, porque se acabou com as intempéries do deserto daquele tempo. Mas tinha uma arca lá dentro, louvado seja Deus. Mas no templo de Salomão, a realeza que continha a glória do reino. E depois, aí vem o templo de Zorobabel, onde feito de madeira e de pedra, a pobreza que serviu de profecia, aquele que se fez pobre, ele era rico, templo de Salomão, mas se fez pobre, templo de Zorobabel. A pobreza que serviu de profecia e de promessa para uma glória muito maior do que a glória do templo de Salomão. Glória a Deus. Nós vamos continuar a aula, mas no Zap. Nós vamos deixar aqui o nosso Zap. Veja e entre e estude conosco. Será uma bênção recebê-lo vocês no Zap pessoal. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, número 4, onde daremos a continuidade desta escola tão rica e abençoada. Até lá, Deus abençoe. Amém.